Olá, gente. Meu nome é Mariane, sou acadêmica de medicina. Eu desenvolvi esse estudo da redação na época de vestibulanda. Eu fui vestibulanda durante 4 anos antes de passar em medicina. Eu curso medicina na Uninorte por meio de 2 bolsas para o Unifies. Eu criei esse estudo da redação porque eu fiquei durante muito tempo no cursinho e com o tempo você vai criando mecanismos para fazer uma redação mais simplificada e também você cria os seus próprios modelos de redação. Então, criei esse estudo na época de vestibulanda. Eu também atuo como corretora atualmente, corretora de redação, corrijo pelo site Redigir e também corrijo particular, por meio de vídeos. Atualmente eu estou cobrando R$ 25 por correção de vídeo e R$ 15 por correção sem vídeo. E na correção eu explico bem detalhado o modelo de redação e os erros da redação dos meus alunos. Então, eu vou apresentar aqui esse estudo da redação que eu envio juntamente com as minhas correções para os meus alunos, para eles estudarem. E atualmente eu estou vendendo bem baratinho esse estudo, estou vendendo por R$ 2 via Pix, mas para ajudar mesmo os alunos, para eles terem um norte. E esse estudo de redação, ele ajuda demais, porque ele é basicamente um modelo pronto de redação para você desenvolver. E facilmente você vai conseguir tirar mais de 900 com esse estudo. Na época eu tirei 1.000 na redação da Uncisal, Alagoas, e 980 na redação do Enem. Então vale muito a pena adquirir ele. Aqui eu vou estar explicando ele bem detalhado para vocês. E por apenas R$ 2 no Pix, né, gente? Então acho que vale muito a pena você ter esse conteúdo. Claro que aqui eu explicando, vocês já vão ter acesso a ele. Mas eu enviando esse documento para vocês, vai ficar muito mais fácil vocês estudarem, né? Então, iniciando aqui, eu comecei pontuando a estruturação da redação. Na introdução, você tem que iniciar com um conectivo inicial. Deixa eu grifar aqui para vocês entenderem. Tem que iniciar com um conectivo inicial. Por exemplo, o conectivo nessa perspectiva, para iniciar a introdução, é de bom uso. Você pode colocar nessa perspectiva histórica ou nessa perspectiva sociológica. E eu coloquei o mais porque você vai colocar o conectivo mais a visão universalista. Pode ser um filósofo, uma visão histórica. Para iniciar a introdução à redação, eu sempre tinha essa dificuldade de qual palavra eu vou iniciar na introdução. Então, usar um conectivo inicial ajuda demais a você desenvolver melhor a redação e mais rapidamente, né? Porque com o modelo pronto, você vai escrever sua redação em 1 hora ou menos de 1 hora, com certeza. Eu mesmo já escrevia direto na folha oficial, mas vai de cada um. Pronto, conectivo inicial mais visão universalista, ponto. Vou iniciar aqui outro período com um novo conectivo e mais reafirmar o tema. A reafirmação do tema é o quê? Vou reafirmar o tema, as palavras-chave do tema. E é isso, você tem que reafirmar o tema. Depois, em outro período, eu vou colocar outro conectivo, mais a minha tese 1, vírgula, outro conectivo, mais minha tese 2. Mas você pode finalizar sua introdução com a frase, aquela frase clássica, ou não. Vai do seu critério, vai da quantidade de linhas, né? A introdução tem que ter entre 6 a 7 linhas, então vai também da sua letra. Eu escrevia sempre uma letra bem pequena para caber tudo que eu queria. E preste atenção que sempre vai ter um conectivo iniciando os períodos. Nunca fica um período longo, um texto sem pausa, né, de ponto. Então, você sempre vai estar utilizando conectivos para interligar, o que vai favorecer também na C4, na competência 4 de coesão. No desenvolvimento 1, também vou iniciar com o conectivo, mais a minha visão universalista, né? A minha visão, meu repertório sociocultural. Aqui eu sempre empregava um filósofo, um sociólogo, né? A Constituição também é válida.
Em seguida, meu conectivo, outro conectivo, sempre conectivos diferentes. Nunca repetia. Mas desenvolver a tese 1 que eu coloquei na introdução. E aqui colocava também outro conectivo, já iniciava outro período, mas a minha autoria, que eu ia criticar, que eu ia colocar adjetivos para embasar o meu argumento. Então ali era meu ponto crítico, meu ponto de vista crítico, que é importante ter na redação. Desenvolvimento 2. Sempre iniciava com conectivo de adição. É importantíssimo iniciar com conectivo de adição. Ademais, além disso, então, é essencial. Então tá chovendo agora, gente. Então no áudio talvez dê pra ouvir esse barulho de chuva. Conectivo de adição, mais desenvolver a tese 2. Então deixar para desenvolver a tese 2 no início. Aqui no desenvolvimento 1, não. Eu sempre colocava um repertório no início, depois que eu desenvolvi a tese 1. Desenvolvimento 2, não. Conectivo de adição, mais desenvolver a tese 2, que é o meu tópico frasal. Em seguida, conectivo, outro conectivo, mais autoria, meu senso crítico, meu ponto de vista. Ou eu poderia iniciar o desenvolvimento 2 com conectivo de adição, mais desenvolver minha tese. E em seguida colocar um conectivo e uma visão universalista, ponto, conectivo mais autoria. Eu fazia sempre assim, conectivo, desenvolvia a minha tese, outro conectivo, visão, e fechava na minha autoria. Eu acho mais interessante fazer assim. A não ser que seus repertórios socioculturais tenham acabado, você não precisa pensar mais em nenhum, para colocar no desenvolvimento 2. Então é válido você fazer esse jogo aqui, conectivo de adição, desenvolver a tese, mais conectivo e autoria. Lembrando que os desenvolvimentos têm que ter entre 8 a 9 linhas, né? Então, você tem que desenvolver bem a sua autoria e os seus argumentos. Conclusão. Conectivo de conclusão, importantíssimo, essencial. Você pode começar com o conectivo de conclusão. Mas o agente da intervenção, o que ele deve fazer, como vai fazer, né, a ação, depois como vai fazer, que é o modo meio, mais o propósito, que é a finalidade, o efeito, o objetivo, né, daquela intervenção. Mas vou detalhar um dos fatores, ou agente, ou ação, ou modo, ou efeito. Em seguida, vou fazer outra intervenção para esse problema, para ficar bem completo. Então, vou colocar um conectivo de adição, mas o propósito, já começou aqui com o propósito. Mas o agente, o que deve fazer, como vai fazer, e uma alusão de uma visão universalista utilizada. Eu vou fazer uma alusão de um repertório que eu coloquei ao longo da minha redação. Eu coloquei aqui também, colocar o detalhamento no segundo período dessa segunda intervenção, se possível, para ela ficar super completa. Com certeza você vai receber 200 pontos na C5. Então perceba que eu já começo com a conclusão direto. Eu não vou fazer retomada da redação, não vou colocar. Portanto, é imprescindível que os problemas sejam resolvidos, que os problemas, por exemplo, do descarte irregular do lixo sejam resolvidos. Assim, o governo deve. Eu não vou fazer essa retomada. Eu já vou começar. Portanto, o governo deve realizar medidas. Eu já vou começar direto. Eu não vou fazer essa enrolação de retomada de texto. Tem gente que faz, ok, mas a minha conclusão eu sempre procurava detalhar muito e fazer 2 intervenções para receber a C5, 200 pontos. E também para sobrar linhas para fazer isso. Então, não iria perder linhas por causa da retomada do texto na conclusão. Eu coloquei aqui detalhar um dos fatores em agente ou em como vai fazer, porque para mim era mais fácil fazer deste modo. Mas você pode detalhar qualquer um dos elementos. Aqui uma explicaçãozinha. Visão universalista. Visão universalista que eu coloquei aqui
é o repertório sociocultural das áreas do conhecimento. Você vai utilizar citações filosóficas, sociológicas, históricas ou culturais, filmes, também é válido. Reafirmação do tema que eu coloquei é utilizada no segundo período da introdução. Você deve colocar as palavras-chave do tema nessa parte ou pode interpretar o tema e inserir. Então você percebe que eu fiz esse estudo bem detalhado, né? Bem explicativo. E era pra eu mesmo, né? Era pra mim esse estudo. E para eu compreender e ficar bem resumido, para eu só revisar. Seguindo aqui, como cada competência cobra. Na competência 1, é claro que aqui é um resumo de como cada competência vai cobrar. Competência 1, demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa, competência que avalia a gramática em geral. Ela vai cobrar mais que isso, né? Porém, aqui é um resumo, como cada competência cobra. A C2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Competência que avalia as visões universalistas utilizadas nos seus repertórios, se você vai reafirmar o tema na introdução também. Então, ela vai avaliar tudo isso. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vai avaliar sua argumentação em cima daquele tema, como você trabalhou na sua redação. Além disso, ela vai avaliar sua argumentação relacionada ao seu repertório sociocultural que você colocou. Se você consegue unir esse repertório ao seu tema e ao seu argumento. Competência 4. Demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência que avalia os conectivos e sua colocação e uso de palavras repetitivas. Eu coloquei aqui, competência que avalia, foi eu mesmo que coloquei. Vai avaliar os conectivos e sua colocação. E uso de palavras repetidas também. A repetição de palavras, de conectivos. E também avaliar um pouco da argumentação, se tem redundância e afins. Competência 5. Elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Vai avaliar todos aqueles 5 elementos, se eles estão completos. Aí, desclassificado, 0 pontos, precário, 40 pontos, insuficiente, 80, mediano, 120, bom, 160, ótimo, 200 pontos. Como os corretores avaliam, né, a redação por cada competência. Seguindo aqui, exemplos de modelo de redação. E a introdução. Na introdução, eu fiz modelo de introdução, que eu sempre utilizava. Você pode começar na perspectiva histórica, se você for utilizar um repertório histórico, ou na perspectiva jurídica, se for utilizar uma lei, uma constituição. Na perspectiva sociológica, se for utilizar uma visão universalista de um sociólogo. Então, na perspectiva tal, aí eu vou abordar a visão universalista. Ou por exemplo, tem outro conectivo que posso utilizar sobre os ditames históricos ou sobre os ditames da lei. E aí eu vou colocar a minha visão universalista. Ou, coloquei aqui a barra, né? Ou começar direto com a visão universalista, no caso de músicas ou filmes. É o que eu gostava de fazer. Caso eu colocasse uma música ou um filme, eu já começo direto. O filme tal retrata tal questão que tem a ver com o problema, e aí reafirmava o tema da redação. Aí seguindo aqui, e botei o ponto e iniciei com outro conectivo. Nesse viés, vou reafirmar o tema da redação, de maneira que esse setor ou que essa parcela da população permanece, permanece vulnerável, inferiorizado, prejudicado, desamparado. Um desses adjetivos eu coloco. Depende do tema também, né, gente? Tem que avaliar. Mas engloba a maioria dos temas. Nas atribuições dos seus direitos pela sociedade, pela esfera cívica ou pela negligência estatal.
utilizar essa argumentação. Ponto. Desse modo, tese 1. Verbo no infinitivo. Compreender, analisar, vírgula, bem como, utilize outro conectivo. Vou colocar minha tese 2. Verbo no infinitivo. E eu vou finalizar a introdução. São fatores essenciais ao bom funcionamento da máquina estatal. Ou, para que uma sociedade integrada seja alcançada. Ou, são fatores que, para compreender as causas dessa lastimável conjuntura. 3 tipos de frase para você fechar a introdução. São frases básicas e coringas, né? Aqui eu coloquei 4 exemplos de possíveis teses para a introdução. Buscar Estado, Educação, Mídia e Sociedade. Eu sempre utilizava 2 dessas 4, né? Então, para mim já estava pronto as teses. Então, encaixando aqui. Desse modo, vou utilizar o Estado. Desse modo, melhorar a capacidade do Estado, bem como analisar o aspecto educacional que cerca essa demanda, são fatores essenciais ao bom funcionamento da máquina estatal. Vou utilizar essas outras 2. Desse modo, analisar a influência midiática nas ações da sociedade, bem como discutir esse tema como questão social, são fatores essenciais para que uma sociedade integrada seja alcançada. Pronto, finalizei minha introdução maravilhosa. Seguindo para o desenvolvimentos, deixa eu analisar aqui, 3 tipos, 4, fiz 4 modelos de desenvolvimentos, baseado nas teses, né? Desenvolvimentos, tese, melhorar a capacidade do Estado. Então, se a minha tese é sobre o Estado, vou citar, por exemplo, a Constituição. Por exemplo, eu coloquei até aqui, visão universalista da Constituição pode ser usada como geral, por ser simples e prática. Então, as 2 visões aqui que eu coloquei. Na perspectiva jurídica, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, garante a equidade dos direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Ou pode ser essa, na perspectiva jurídica, a Constituição Federal, em seu artigo 6º, assegura os direitos sociais, como educação, saúde, segurança e alimentação para os cidadãos. Então, são dois exemplos de constituições aqui coringas, que vai se encaixar em qualquer tema que apareça na sua redação. Então, aqui é a tese, melhorar a capacidade do Estado. Vou colocar aqui um conectivo, sob a égide da Constituição. Sob a óptica do filósofo, sociólogo, pensador. Caso eu queira citar um filósofo, um sociólogo, tal. Ou em coadunação com o filósofo, tal. Ou em coadunação com o sociólogo. 3 tipos de conectivos muito básicos para encaixar aqui. Colocar a VU, que é a minha visão universalista. Que eu coloquei, essas 2 se encaixam perfeitamente em qualquer tema. Ponto, entretanto, tenho que discordar. Conectivo de adversidade. Entretanto, desenvolver a tese. Eu coloquei aqui exemplos de tese. É evidente a inoperância do Estado no que concerne ao apoio aos, no caso, moradores de rua, por exemplo. Entretanto, é evidente a inoperância do Estado no que concerne ao apoio aos moradores de rua. Aqui eu vou colocar a classe que está desamparada, vírgula, uma vez que não são cumpridas efetivamente as ações propostas na lei, que eu já citei aqui em cima, na lei em razão da ausência de, aqui tem exemplos, fiscalização, investimento, políticas públicas. Isso tem como consequência, vou colocar a consequência. Ponto. Nesse contexto, conectivozinho, vírgula, surge esse cenário caótico. Aqui eu já vou colocar meu ponto de vista, que ele vai ser mais crítico. Nesse contexto, surge esse cenário caótico, o qual retrata a luta dos, dos moradores de rua com o sistema ganancioso e ineficaz estatal. Então, é um ótimo ponto de vista, porque aqui eu critiquei o Estado. Falei que era um sistema ganancioso e ineficaz, que é uma crítica. Então, com certeza, esse desenvolvimento vai ser muito bem escrito.
Aqui também eu coloquei a visão universalista do Aristóteles, pode ser usada para vários dos temas de redações. Sob a óptica do filósofo grego Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Visão top demais. Aqui outra tese para desenvolvimento. Analisar o aspecto educacional que cerca essa demanda. Eu coloquei aqui. Ademais, ou em segundo lugar, no caso, para um segundo desenvolvimento. O primeiro desenvolvimento sempre estava o Estado. E o segundo desenvolvimento, ou falar sobre a educação, mídia e tal. Ademais, em segundo lugar, que conectivo de adição, caso fique no segundo parágrafo, no segundo desenvolvimento, no caso, né? Desenvolver a tese. Ponto. Nesse sentido, isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista na qual não há estímulo ao questionamento, que para mim é um desenvolvimento, uma tese que geral, né? Essa que eu coloquei aqui. Sob esse âmbito, tal problema, usufrui dessa vulnerabilidade e por intermédio de tal pessoa, de tal problema, de acordo com o tema, limita assim o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação na qual encontra-se sujeitado. Travessão. Neste caso, o problema, você vai colocar o problema da redação, problema do tema. E é isso, um parágrafo perfeito aqui, por acaso você utilize o aspecto educacional na sua redação. Outro exemplo aqui de parágrafos. Tese: analisar a influência midiática nas ações da sociedade. Coloquei aqui coadunação coletiva. Com os pensadores da escola de Frankfurt, a indústria cultural tem por finalidade construir bens de consumo, por meio das grandes mídias para garantir o controle social. Concomitante a isso, os meios de comunicação. Vou desenvolver a tese aqui. Aí eu desenvolvi aqui para vocês questionar como fazer isso. Você vai colocar o que os meios de comunicação fazem. Especifique um meio específico. Televisão, música, rede social, cantores. Ponto. Sob esse âmbito, a indução desse pensamento no corpo social influencia negativamente nas tomadas de decisões individuais, as quais serão voltadas para, exemplo, o consumo em massa, ações mais pessimistas diante de um fato, pois essa é uma atitude supervalorizada odiernamente. Então, um parágrafo fechadinho da influência midiática. Outra aqui. Discutir esse tema como uma questão social. Esse é um exemplo para essa tese. Ademais, nota-se que o crescimento depende do tema, né? Crescimento fundamenta a importância dessa discussão no Brasil como uma questão social. Sob a óptica, vou colocar aqui uma visão universalista, caso você queira. Diante de tal contexto, é notório preconceito social ou discriminação social diante de indivíduos que sofrem com. Aí você vai desenvolver. Sob a óptica do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é característica da modernidade líquida vivida durante o século XX. Uma visão geral, né, para abranger vários temas, essa visão do Bauman. Nos desenvolvimentos, especificamente na autoria, deve ser utilizado mais adjetivos e advérbios para definir seu ponto de vista, por exemplo. Viu que eu utilizei muito nesse parágrafo ineficácia, lastimavelmente, negligência, incapacidade, situação indigna de vida e infelizmente. Citei bastante. Vai favorecer a sua autoria. Tipos de conclusões. Fiz até exemplo de tipos de conclusões.
Por exemplo, tem o Estado, né? Uma tese do Estado. Começa assim. Logo, o governo, quem deve fazer, tá até com as cores, para ficar bem explicativo. Quem deve fazer? O governo. O que deve fazer? Deve realizar controle rígido no combate dessas impunidades. Como deve fazer? Por meio da criação de políticas públicas. Detalhamento. As quais investam em tal e em tal problema. Por exemplo, as quais investem em fiscalização e em inteligência, ou integração e beneficiamentos. A fim de, você vai colocar a finalidade. Educação. Cabe ao Ministério da Educação, aqui, detalhamento, ramo do Estado responsável pela formação civil, inserir na grade curricular, desde a tenra idade, disciplinas como nome da disciplina, por exemplo, educação digital, tem a ver com o tema, por meio da alteração da lei, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com o intuito de que o sujeito haja corretamente, segundo as próprias necessidades e escolhas. Mídia também fiz e sociedade. Também fiz exemplos de conclusões. Não vou abordar aqui porque vai ficar muito longo. Quando você comprar, você vai poder explorar mais. Aqui, fiz exemplos de redações 1000 no Enem. Aqui é a redação. E aqui ela toda delimitada, né, com as cores, como eu já tinha explicado lá em cima. Ela toda desenhada ali, com conectivos, afirmações de tema e tal. Que todo aluno que tira nota 1000 faz isso, né, gente? Ele tem o modelo pronto. Aqui também outro exemplo. Que o meu exemplo, minha redação, a romantização e a banalização das doenças psicológicas na contemporaneidade. Então, analisando rapidamente a minha redação, o grito, comecei aqui com a visão, já diretamente, porque é uma obra, então quis começar direto, quis começar com conectivo. Aí que, ó, comecei com a minha visão conectivo nesse viés. Aí reafirmei o tema. Esse símbolo do desespero humano traz à tona as doenças psicológicas bastante presentes na contemporaneidade. Todavia, a romantização pelos meios de comunicação e a banalização dessa situação agravam o problema. Fui aqui reafirmar meu tema e aqui, desse modo, outro conectivo. Analisar a influência midiática, minha tese 1, bem como discutir esse tema como questão social, minha tese 2, como eu já tinha pontuado lá em cima. São fatores essenciais para compreender as causas dessa lastimável conjuntura. Finalizei minha introdução com a frase de fechamento. A priori, em coadunação com os pensadores da escola de Frankfurt, a indústria cultural tem por finalidade construir bens de consumo. Esse repertório eu já tinha citado lá em cima para vocês. Meu exemplo de paragrafação de mídia, né? Como essa tese de mídia que eu coloquei. Concomitante a isso, os meios de comunicação romantizam constantemente as doenças psicológicas, seja por meio da propagação de brincadeiras virtuais que tratam essa questão comicamente, seja por meio de músicas, como as divulgadas pela cantora estadunidense Lana Del Rey, as quais abordam constantemente a visão depressiva da vida amorosa. Aqui foi a minha tese, foi afirmar minha tese. Sob esse âmbito, a indução desse pensamento no corpo social influencia negativamente nas tomadas de decisões individuais, as quais serão pessimistas, pois o ato de sofrer é supervalorizado odiernamente. Minha autoria. Face mister. Ainda salientar. Coletivo de adição, face mister. Falta de seriedade em tratar as doenças mentais como questão social no país. Minha tese 1, meu tópico frasal. Minha tese 2, no caso, meu tópico frasal. Coloquei aqui também uma visão na perspectiva histórica. A psiquiatra alagoana Nise da Silveira se rebelou contra a prática violenta imposta aos pacientes internados e propôs tratamento mais humanizado com a adoção de arte para reabilitá-los. Coloquei minha visão bem completa, né? Pegou ali umas 3 linhas, uma visão bem completa mesmo.
que tem a ver muito com o tema, então é muito pertinente, é um repertório pertinente, legitimado e produtivo, porque eu reafirmei aqui na minha autoria. Nesse sentido, eu adoro que as doenças psicológicas, como a depressão, são muito discriminadas, principalmente pelos familiares da vítima, os quais reprimem por vergonha e não tratam a doença com sua devida importância. Com isso, o doente fica abandonado em detrimento do preconceito social. Logo, aqui ó, conclusão super explicativa. Ela pegou acho que de 8 a 9 linhas, bem explicado. O governo federal, a gente deve criar medidas que controlem e reduzam a influência midiática negativa, ação, por meio da promoção de campanhas que disseminam a importância de tratar as doenças mentais. Modo meio, utilizando as mídias sociais como o YouTube para a divulgação de vídeos sensibilizadores, que foi meu detalhamento, né, do modo do meio aqui. Confito, já venho para a finalidade. Confito de que os brasileiros sejam menos manipulados pela mídia e, assim, melhorem suas relações interpessoais. Completíssima essa primeira intervenção e vou também fazer completíssima essa segunda para os meus 200 pontos ficarem garantidos. Além disso, a falta de informações sobre esta temática ocasiona na ignorância civil. Sendo assim, é fundamental o terceiro setor, composto por entidades que prestam serviço de caráter público, informar e sensibilizar, por intermédio de palestras e grupos de discussão sobre a importância de tratar seriamente os casos de pessoas acometidas por doenças psicológicas. Então, a gente veio aqui com detalhamento do agente, veio aqui com ação e aqui com o meio da ação, com o intuito de alcançar os ideais humanizados da psiquiatra Nise da Silveira, que é a finalidade que eu já pego um gancho ali no meu repertório que eu citei sobre a Nise. Então, ficou muito completa nessa redação. E eu fiz baseado ali em cima, né, como eu estudo e com as minhas introduções de desenvolvimentos e conclusões prontas que eu mesma desenvolvi e que se adequou ao que eu penso, né, ao meu modo de escrita. Visões universalistas, repertórios. Tem os repertórios básicos, vê que não são muitos repertórios, porque são repertórios, para mim, que eram os principais que eu poderia utilizar na maioria dos temas e que eu lembraria. Visões universalistas, então cito o capital social, por exemplo, em coordenação com os ideais do capital social criado pelo sociólogo Robert Putnam, a participação cidadã é diretamente ligada à resolução dos problemas sociais. Sob a óptica do sociólogo britânico Thomas Marshall, os direitos são alcançados por meio de lutas, sendo um processo gradual. Então, cito também livro 1984, George Orwell, cientista político Daniel Innerarity. Cito também cientista político Francis Fukuyama, cito a Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, o Rousseau, falar sobre o Estado, o Foucault, Albert Einstein também, e até coloca aqui no final da redação, já coloca aqui o final da redação. Também Platão, Aristóteles, Frankfurt, que coloquei ali em cima. A óptica filosófica contratualista, o grito, pintura, Roubadores de Batata, também uma obra muito boa de ser citada e diferente, né? Em coordenação também aqui, Franz Boas, livro também Primavera Silenciosa para temas sobre meio ambiente, agrotóxico, Revolução Verde também, temas sobre agrotóxico, alimentação saudável que está muito em alta. Visões universalistas brasileiras, também importante, historiador Caio Prado, Vidas Secas aqui, Morte e Vida Severina, Paulo Freire, sociólogo Raimundo Faoro. Aqui já estão prontas, né? Às vezes estão prontas, só você copiar e colar na sua redação. Sociólogo Ricardo Antunes. Aqui também Florestan Fernandes, Milton Santos sobre a globalização,
Roberto da Mata, sobre o jeitinho brasileiro. Aqui, o filósofo Byung-Chul Han, falando sobre a depressão, importante saber e ter essa visão. A música, também cito músicas, Perfeição, que é da banda Legião Urbana. Cito obras também, Retirantes, Cândido Portinari, Operários, da Tarsila, Cangaço. Aqui falando sobre o banditismo, né, sobre os cangaço, também fazendo uma alusão aos problemas atuais, falta de emprego, cidadania, alimentação, pobreza. Música Índios, banda Legião Urbana, retrata nos seus versos o histórico convívio de subordinação entre o colonizador e os índios. Muito bom. E também aqui, ó, para temas sobre doenças sexualmente transmissíveis. Se faça aqui essa alusão, Cazuza e Fred Mercury. E aqui, finalizando, o ambientalista de Anebaldo Dias, sobre temas ambientais que estão muito em altas. Também temas midiáticos também estão muito em altas. E é isso, gente. Finalizei aqui meu estudo da redação. É muito completo, como vocês podem ver. E o importante é treinar. Se você adquirir ele, você começa a fazer suas redações baseadas nele e aí você analisa suas notas. Se vale a pena ou não fazer baseado nesse estudo, eu digo que vale. Você tem que só encaixar na sua redação. Então, tô vendendo ele por R$2 no Pix. Eu vou deixar o meu contato aqui no WhatsApp na descrição do vídeo. E é só entrar em contato e pedir que eu envio tranquilamente por e-mail. O WhatsApp também pode ser. Também faço correções por vídeo. Faço isso há uns 2 anos, correções por vídeo. Também faço sem vídeo também. É só entrar em contato, tá, gente? Também sou corretora de uma plataforma. Até mais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.